Boa tarde. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Vamos iniciar hoje, o nosso painel de diálogos jurídicos. E hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Agenor Calazans. Nós vamos tratar hoje sobre assédio moral nas relações de trabalho, iniciando esse projeto aí de diálogos jurídicos. Vou enviar o convite, doutor Agenor. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Agradeço aí a presença de todos os nossos alunos, professores, os advogados que estão nos assistindo. Olá, boa tarde. Boa tarde, como vai, professora? Tudo bom, doutor Agenor? Como vai o senhor? Direitinho. Tudo Ai, direitinho que aqui, bom. tocando a vida. Inicialmente eu gostaria de agradecer, a sua atenção e, sobretudo, a disponibilidade, para estar conversando com os nossos alunos, os nossos colegas advogados aqui de Santo Antônio de Jesus e toda a região do Recôncavo da Bahia. Dizer, da nossa alegria em poder compartilhar esse momento. Espero que essa pandemia passe logo para que tenhamos a oportunidade de fazermos eventos presencialmente. E hoje nós temos um tema, muito interessante, que é o assédio moral aí nas relações de trabalho. Eu gostaria, de dizer que estamos muito felizes também, com a sua contribuição. A professora Thalita também já está aqui falando. Doutor Agenor, que maravilha a sua presença. Nós tivemos aí Percebo. uma coincidência, doutor Agenor? É verdade, mas uma feliz coincidência, não é? Verdade. Enquanto uma das minhas filhas me levava ao seu conhecimento, a outra me levava ao conhecimento da professora Thalita. Mas foi uma feliz coincidência. Que ótimo. Verdade. Então, nós vamos começar então a tratar sobre o assunto, Eu peço que as pessoas que estão nos ouvindo compartilhem a nossa live para que as informações cheguem ao maior número de pessoas possível. Tem essa setinha aqui embaixo, então vocês podem compartilhar aí com os amigos, com os conhecidos e também disparar os coraçõezinhos, para que o alcance também seja maior, tá certo? Doutor É Agenor, verdade. fique à vontade. O que é que o senhor gostaria de compartilhar conosco? Pois é, em primeiro lugar, agradecer o convite. De qualquer modo, é uma alegria muito grande poder estar conversando com novas pessoas, com outras pessoas, e a cidade de Santo Antônio de Jesus, onde eu tenho bons amigos, de modo que é uma alegria assim muito grande estar aqui conversando com vocês. Tomara que essa nossa conversa possa ser útil para, principalmente para os graduandos, as pessoas que estão estudando direito, que estão entrando nesse mundo que é bastante concorrido, mas é de uma riqueza e de uma generosidade muito grande, apesar da concorrência, apesar do mercado apertado, mas sempre há um lugar para um bom advogado, sempre há lugar para alguém que queira estudar e participar desse mundo da ciência jurídica. Então, eu diria para essa turma toda, para os seus alunos, sejam muito bem-vindos a esse condomínio, que é essa luta que é a vida no mundo jurídico. Por enquanto Verdade, é isso. doutor. Verdade. Mas, Esse momento de pandemia, nós temos refletido por uma série de questões, E eu estava pensando muito sobre um tema na área trabalhista, porque eu sou professora também da disciplina de Direito Coletivo do Trabalho, que assunto, eu poderia abordar com os meus alunos. E aí, me veio à tona essa questão do assédio moral, Porque
maioria dos trabalhadores, diante desse momento de pandemia, estão numa situação de fragilidade, né? Primeiro, por conta da redução da quantidade de empregos, o aumento do desemprego, Sem dúvida. e os novos cenários, né, que o próprio home office ele tem possibilitado. Então, o assédio moral passa a ser uma realidade também, né? Sem dúvida. O campo do direito do trabalho, as relações do trabalho, é um campo muito fértil para o assédio, porque em razão exatamente dessa relação, vamos dizer assim, desigual no tocante aos contratantes. Um é aquele que mais precisa e o outro é o que mais pode. Então, é uma relação que, de fato, é um campo fértil para a prática do assédio. Lamentavelmente, é assim. Felizmente, a maioria dos empregadores é uma maioria de empresários escrupulosos e que, portanto, não abusam como, como a gente censura, não abusam dessa sua condição de superioridade. O que é o assédio? O assédio é o cerco. É o cerco que se faz a alguém. O cerco com o objetivo de tomar, de anular aquele alvo. Assim é o assédio. No caso do assédio moral, como o alvo não é físico, ele é um terror invisível, uma coisa que acontece, mas que não é palpável, embora seja perceptível. Se pode perceber, mas não se pode pegar. O assédio tem essa característica. A pessoa que é visada, que é o alvo do assédio, ela é, de algum modo, posta em xeque, exilada, separada do mundo, de modo discriminada. Então, o que pode acontecer? Essa pessoa vitimada pelo assédio vai se sentir bastante incomodada a ponto de se anular. E é exatamente isso que o assediador busca. Se nós fizéssemos uma comparação com um ambiente de disputa por guerras de conquistas, o assédio é aquilo que aquele que está atacando cerca aquela área que ele vai depois tomar posse. É exatamente o que acontece com uma pessoa no assédio que é não físico. Ela vai terminar sendo desprezada, ela vai terminar sendo diminuída na sua importância. Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que eu vou conseguir caracterizar o assédio? Como é que a gente consegue dizer que uma pessoa está sendo assediada? Mas Aline, pense comigo aí. Imagine que nós tenhamos um trabalho de um grupo de 30, 40 pessoas e eu chego todos os dias, digamos que eu sou o chefe, ou sou alguém com hierarquia, grau de hierarquia acima do seu. Aí chego todos os dias, cumprimento todas as pessoas. Bom dia, como vai? Bom dia, como vai? E quando eu olho para você, eu apenas faço um gesto de desdém e não lhe cumprimento. Ah, mas isso é falta de educação. Sim, é falta de educação. Mas com o passar do tempo, é uma atitude de assédio. Imagine que, por exemplo, eu estando em grau de chefia, lhe diga, eu pego um calhamaço de documentos, 1000 folhas mais ou menos, e aí lhe digo, olha, coloque tudo por ordem de data. Você não entende o motivo daquilo e me pergunta, sim, mas por que tem que ser por ordem de data? Só, mas não fui eu que mandei? Você tem que fazer. Tá bom. Aí você acaba de fazer a ordenação daquela papelada e vem entregar ao seu chefe e dizer missão cumprida.
E o chefe, então, lhe responde, bote aí, isso aí não serve para nada mesmo. Bom, ou seja, ele está lhe entregando um trabalho inútil. Ele emprega a pessoa, ocupa a pessoa com aquilo que não tem importância. Deixa a pessoa fora das coisas que realmente interessam à organização. Tudo isso faz parte de um assédio. É claro, o assédio não é uma coisa isolada. Não tem a rigor, não tem a rigor uma definição legal assim, o que é o assédio. O assédio é em uma palavra, humilhação. É quando você consegue humilhar uma determinada pessoa. A É gente vê, verdade. né, que Pois não, pode a gente não se vê incomode, pode que interromper a qualquer hora. a gente vê que o assédio muitas vezes está associado a um problema organizacional, né? Uma conduta abusiva que pode decorrer tanto, né, do empregador, mas também pode ser dos próprios colegas também de trabalho. Não necessariamente de uma relação hierárquica, mas também de uma relação entre colegas, entre terceirizados e servidores públicos também é muito comum, né? Não necessariamente de vínculos seletistas, mas também de vínculos que envolvem o serviço público. E Sem aqui dúvida. eu quero saudar os professores que estão nos assistindo, professor Walter, professora Suzana. Professora Suzana, ela faz até um questionamento aqui, uma pergunta: vocês acham que a reforma trabalhista deixou o empregado mais vulnerável ao assédio moral do ponto de vista hierárquico, empregador e empregado? Pode responder, doutor Que Agenor. ótimo. Eu quero então cumprimentar os professores da casa que me dão a alegria e a honra de estarem aí conosco assistindo essa minha conversa com a professora Aline. Que bom, que ótimo. Ah, eu então direi para a professora se eu acho que a reforma veio ampliar, expor um pouco mais o empregado. Sim, eu acredito que sim. Assim como eu disse logo no começo, as relações de trabalho são campo fértil para a violação, no sentido do assédio moral. Campo fértil não significa dizer que todo empregador comete isso, não é bem assim. Agora, estando nós agora num período de crise, onde a necessidade se agrava, a necessidade aflora, mais fértil fica esse campo para a possibilidade de assédio. Isso agora na pandemia, mas o que a professora nos perguntou foi em relação à reforma de 2017. Em relação à reforma de 2017, eu acredito sim que houve exposição maior ao trabalhador. Por quê? Porque, a rigor, se a gente parar para comparar aquilo que acontecia antes de 2017 e o que passou a acontecer no tocante ao direito material, pouca coisa mudou. No tocante ao direito material propriamente. Pouca coisa mudou. Horas in itinere que deixaram de ser computadas, muito pouca coisa em relação aos direitos que eram previstos na legislação. Porém, algumas outras coisas foram impostas. A exemplo de cobrança de custas de processo. Mas isso não é justo que pague? Alguém que use a justiça não deve pagar pelo uso do aparelho judiciário? Sim, deve pagar. Assim deve ser em todos os segmentos do judiciário. Ocorre que a reforma de 2017 criou um descrime, criou uma situação absolutamente injusta em relação ao litigante trabalhista. Por exemplo, se a Aline, que é professora da FACEMP, vai à justiça comum e pede gratuidade e o juiz lhe defere, não vai pagar honorários, ainda que a Aline receba nessa sua ação R$ 10.000. Precisou fazer perícia e não vai pagar perícia se por acaso
não venceu no objeto da perícia. No processo do trabalho, a partir da reforma de 2017, se você venceu em qualquer coisa e perdeu no objeto da perícia, você vai pagar os honorários do perito. Essa é a previsão da reforma de 2017. Ora, não é justo. No campo que a gente sabe, onde a pobreza mais domina, que é o campo do direito do trabalho, do processo do trabalho, o litigante trabalhista ter essa regra que é desfavorável sem nenhuma justificativa. Por isso, o que acontece? Se, por um lado, é justo que alguém que incomode o aparelho judiciário deva pagar aquilo que, pelo custo do funcionamento da justiça, o que não é justo é que ele não pague em outro segmento e pague neste. Então, me parece que isso é uma coisa equivocada. Além disso, houve, por volta da reforma 2017, no entorno dela, um trabalho midiático muito grande, de modo que assustou os potenciais reclamantes, que ficaram com medo de provocar a justiça, com receio de perder a ação e ainda ter que pagar. Isso é verdade. Inibe reclamações abusivas, ótimo. Mas, por outro lado, estimula o empregador inescrupuloso, que estimula a violação, porque ele sabe que seu trabalhador está com receio de ir à justiça. Na verdade, o amplo acesso à justiça foi desfavorecido com a reforma de 2017. Isso, felizmente, a jurisprudência vem aqui e ali reagindo em relação a essa parte. Então, eu penso sim, professora Rosângela, foi isso o nome? Suzana. Suzana. Então, eu penso, professora Suzana, que sim, a partir de 2017, o trabalhador ficou mais exposto ao assédio moral na sua empresa. Doutor Agenor, o professor Walter também está fazendo uma pergunta de como é possível provar, né, o assédio moral. A gente sabe que é uma situação muitas vezes sutil, muitas vezes não declarado, né? Mas a gente sabe que existem formas de provar, né? Então, assim, da sua prática, da sua atuação, quais os meios de prova o senhor vê como mais possíveis, né, para comprovar o assédio moral nas relações de trabalho? Eu vou entrar um pouquinho na área da seara de processo, que eu costumo brincar, dizendo assim, esse negócio de ônus da prova é o pronto-socorro do juiz. Quando nós estamos com um problema que não sabemos para onde vai, eu digo, eu não sei como resolver essa questão, eu acredito nos dois ou não acredito em uma das partes, eu não sei como vou resolver. Aí eu pego o telefone e ligo para o pronto-socorro chamado ônus da prova. Então, de lá do outro lado da linha, o ônus da prova me atende. E eu aí digo, olha, nesse caso assim, quem é que deve provar? E ele me responde, olha, quem deve provar é A ou B, é o autor ou o réu. Eu digo, bom, tá certo. Então eu volto ao processo e digo ao réu ou ao autor, olha, você perdeu porque você não provou. Eu, na verdade, não estou dizendo que ele não tem razão, porque eu não consegui obter as provas todas. As partes não conseguiram levar as provas todas. O que é que eu faço? Eu vou dizer, você perdeu porque você tinha que provar e não provou. Isso não quer dizer que a pessoa não tem direito. Acontece que ele utilizou o aparelho judiciário, teve a oportunidade de fazer a devida prova, não conseguiu, e a justiça só deve apreciar o caso uma vez. Qual seria a prova a ser levada em caso de assédio moral? Professor Walter, depende de qual tipo de assédio ocorreu. É claro, todos os meios de prova são permitidos conforme a previsão constitucional e conforme a previsão das leis infraconstitucionais, processo civil e do próprio processo de trabalho, a CLT. Todos os meios de prova são permitidos. A depender do tipo de assédio,
você pode se valer de documentos, a depender do tipo de assédio, você pode se valer de uma filmagem, de uma conversa do WhatsApp e de prova testemunhal, que é a mais comum no processo do trabalho e a mais comum em situações como essa. Eu vou contar um caso. A gente, depois que faz 22 anos, a senhora acredite que eu já fiz, viu, professora Aline? Depois que a gente faz 22 anos, a gente se dá a, a contar casos. E olhe bem, eu me lembro, não faz muito tempo, de uma reclamação trabalhista em que o autor, empregado, que são raras as ações que a pessoa propõe estando com o emprego vigente, esse autor empregado pedia a indenização por dano moral, dizendo que estava no posto de trabalho, ia trabalhar todos os dias, mas a empresa não lhe dava trabalho. Ora, se é obrigação do empregado trabalhar, uma das obrigações do empregador é lhe dar trabalho. Inclusive tem até um ditado, né, popular que diz assim: soldado no quartel quer É para trabalho, né? trabalhar. É para trabalhar. Pois bem, esse rapaz, como é que ele provaria que ele não tinha trabalho? Somente com prova testemunhal. É alguém que foi até lá e disse: eu faço o trabalho dele, o trabalho é dele, mas quem faz sou eu. Né? E isso por quanto tempo? Porque para o assédio moral a gente precisa ter essa preocupação de que a atitude tem que ser reiterada, é, repetitiva, dentro dessa linha. Não basta um ato isolado. Bom, e foi isso que aconteceu com esse nosso amigo que eu estou referindo. Ele realmente não estava conseguindo trabalhar porque o seu empregador não lhe dava trabalho. E não é justo receber sem trabalhar. Ele se sentia ofendido com isso. É uma ofensa íntima. Ele foi lesado patrimonialmente falando, materialmente falando? Não. Ele recebia o salário dele. Mas ele foi lesado na sua dignidade. E por Sim. isso ele pedia reparação e obteve a reparação. Não sei depois se houve recurso ou não, mas é um caso que me lembra isso. Fique à Doutor vontade. Ageno, tá? Eu quero registrar também a presença da coordenadora do curso de Direito da FACEMP, professora Luciana, todos os nossos egressos. Nós temos pessoas assistindo a live de diversas cidades do Recôncavo: Santo Antônio, Castro Alves, Cruz das Almas, né? Então, eu agradeço muito, né? Todos os Que ótimo. as pessoas que estão nos prestigiando, de Salvador também, né? Muitos amigos Uhum. aí do doutor Agenor, conhecidos, colegas, tudo mais. Doutor Agenor, uma questão também que eu tenho bastante refletido sobre o assédio moral nesse momento é em relação aos profissionais de saúde, né? Porque eu penso Sim, como que essas pessoas estão nesse momento, né? Passando por esta pandemia e enfrentando uma série de situações que envolvem o trabalho. sim, isso é realmente uma situação que aflitiva, vamos dizer assim. Né? As pessoas estão realmente enfrentando uma situação muito, muito dificultosa. Mas olha, deixa eu ver, como eu dizia um pouco antes, que não há uma definição legal em tocante à conceituação de assédio moral. O Tribunal Superior do Trabalho, em ato conjunto com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, instituiu um programa chamado Política de Prevenção e Combate ao Assédio Moral. Por força desse programa, foi instituída uma cartilha. Nessa cartilha, o TST, juntamente com o CSJT, deu uma definição que vem sendo utilizada, que trata-se de agressão que não mira diretamente o corpo ou a qualquer bem físico, daí porque dela se pode dizer que se trata de violência invisível. Aí o TST disse: o assédio moral é a exposição de pessoas
a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades. É uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo, colocando a saúde em risco e prejudicando o ambiente de trabalho. Mas o que você me traz é uma discussão bem atual em relação às pessoas que estão no atendimento de pacientes que passam por essa enfermidade que está aí agoniando o mundo, né? Sim, Realmente estamos passando por um momento jamais vivido na história da humanidade. Eu não vejo aí necessariamente assédio moral, porque o assédio é algo ilícito. As pessoas estão, os médicos, os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, essas pessoas todas precisam ou merecem o nosso reconhecimento e eles têm dado, digamos assim, uma prova de solidariedade, de empenho muito grande. A gente tem visto como o pessoal da saúde vem trabalhando com isso, mas não há, por parte do empregador, que designa um enfermeiro ou um médico para atender um paciente infectado com a Covid-19, não há por parte do empregador nenhuma atitude ilícita. Ele não pretendeu, de jeito nenhum, ferir a dignidade daquele profissional. Então, eu não vejo isso como assédio moral. Daí, me lembra uma conversa que eu tive recentemente com a professora Thalita, mas foi coisa muito rápida e tal, e a respeito da possibilidade de reparação por dano moral de alguém que resulta infectado por Covid-19. Bom, aí eu prefiro fazer a seguinte comparação. A, deixa eu ver aqui que eu acho que eu fiz uma anotaçãozinha sobre isso. O assédio moral pressupõe repetição sistemática. Mas, ou seja, um ato isolado não representa assédio. Isso não quer dizer que não haja dano moral que não seja decorrente de assédio. O dano moral pode decorrer de outra coisa. Então, sim, por exemplo, uma pessoa que venha a adoecer por causa da Covid e que, porventura, no caso, por desventura, passe a ter uma redução na sua capacidade laborativa, sim, ela pode merecer reparação por dano material, porque sofreu uma redução na sua capacidade, e a redução da capacidade pode implicar sofrimento. Esse sofrimento merece uma compensação. Bom, então repare, embora não se trate de assédio, pode sim resultar em dano moral. Aí eu prefiro distinguir, como eu disse agora há pouco, olha, um ato só não é assédio moral, mas pode representar dano moral. Imagine que alguém se dirija a outro alguém acusando de apropriação indébita, acusando de apropriação de coisa alheia, de furto, de homicídio, do que quer que seja. Terá sido um gesto só, não é assédio, mas é ofensivo inclusive moralmente, e que, portanto, merece uma reparação. As pessoas, durante muito tempo, a reparação ao dano moral era discutível, né? Porque é aquela coisa de que se perguntava, ora, mas quanto custa a moral, a dignidade de alguém, né? É, então, durante muito tempo não havia, era discutível essa reparação. Em França, por exemplo, a reparação era de 1 franco e significava somente a condenação. A condenação é que era a pena. Ele foi condenado a reparar o dano que ele cometeu, o dano moral, a ofensa que cometeu. Ou seja, essa condenação era o peso
importante para as pessoas. Com o passar do tempo, há de convir, a humanidade mudou os seus interesses e não seria um franco que pudesse resultar realmente numa compensação por ofensa moral. Porém, a pergunta que a gente coloca, o que é mais injusto? Reparar com dinheiro a ofensa moral ou deixar a ofensa moral sem reparação? A verdade é que, como a ofensa não é material, algumas pessoas usam patrimonial, extrapatrimonial. Eu prefiro dizer que não é bem assim, porque a sua moral também faz parte do seu patrimônio. Sim. Então não seria extrapatrimonial, é imaterial. É alguma coisa que a gente não pega, é imaterial, mas faz parte do seu patrimônio. A sua dignidade faz parte do seu patrimônio pessoal. Então, é preciso, quando a pessoa sofreu uma ofensa nessa seara imaterial, né, que ela também receba uma reparação, que não chega a ser a reparação, é uma compensação daquele sofrimento que alguém terminou por lhe impingir. Há quem diga, e eu por vezes uso muito esse argumento, há quem diga que a ofensa moral provoca sofrimento, não é assim? E porque só provoca sofrimento, a pessoa merece uma alegria, porque a alegria é o contrário do sofrimento. E todos nós vamos convir que você consegue alguma alegria com alguma soma em dinheiro, porque a justiça não Sim. tem como reparar realmente aquela ofensa. O único modo que ela pode impor é que a pessoa desembolse alguma quantia para propiciar a quem foi ofendido um momento ou 2 momentos de alegria na sua vida para compensar aquele sofrimento. Diga, professora É, Aline, eu percebi que você quer me falar alguma coisa e eu não estou deixando. muitas perguntas aqui, doutor Agenor. A gente ficaria muito tempo conversando sobre o assédio moral. O pessoal tem feito vários questionamentos aqui. Melhor Francisco assim, porque aí a gente interage com o público, melhor assim. É verdade. Vocês podem estar compartilhando a live, né? Porque esse é o objetivo da instituição é que a informação chegue, alcance o maior nível de pessoas para que quem porventura esteja passando por uma situação dessa natureza, né, possa tomar as medidas cabíveis. Então compartilhem aí com os contatos de vocês, disparem os coraçõezinhos. A professora Thalita está perguntando, né? Poderia entender que a escala sempre daquele mesmo empregado, ao invés de outros em um hospital, como assédio moral? Aí Francisco pergunta, seria dano moral, reflexo ou indireto? Tem uma Pelo... advogada aqui, o senhor não conhece, a doutora Lia Sara, ela está perguntando, né? No caso de um empregador acusar um funcionário de infectar os demais com a Covid, o que gera burburinhos constantes entre os colegas, pode caracterizar como assédio? A doutora Lia Sara é minha conhecida, sim. É uma advogada muito competente, muito bonita. Mas deixa eu lhe dizer, ela parece com o pai dela. Muito bonita. Mas ouviu? Então, o que ela pergunta é em relação à possibilidade de alguém que provocou, alguém empregado da mesma empresa, provocou o contágio a outro, é isso mesmo? Isso, e também a doutora Thalita está perguntando de um funcionário de um hospital ficar sempre escalado, né? Em detrimento dos demais. Se poderia caracterizar o assédio. Eu creio que sim. Repare, vou responder Thalita primeiro. Ah, eu acho que poderia sim caracterizar assédio, na medida em que há outros profissionais com da mesma categoria, digamos, vários auxiliares de enfermagem, mas o empregador tem birra e só quer aquele determinado auxiliar de enfermagem. Escala sempre ele, não escala os demais. Isso me parece que é uma atitude reiterada de discriminação, que pode resultar caracterização de assédio.
Diferente é quando nós conversamos. Olha, o médico atender um infectado, não há nisso ilicitude. Pode resultar até que ele venha também a se contagiar, a se contaminar. Mas não é ilícito do patrão designá-lo para o atendimento. A reiteração, quando a empresa conta com vários profissionais, isso sim pode vir a configurar assédio. No caso da Oh, pergunta da advogada, perdão, da não, pergunta da pode falar. advogada ali, a Sara, já é uma visão bem prática, de pragmática até. Eu, há na empresa vários empregados, um deles está com o vírus e resolveu, sabe-se lá por quê, provocar o contágio nos demais. O empregador pode responder por isso? Até pode, até pode. Se ele vem de saber e permite que aquele trabalhador infectado continue trabalhando, sim, aí eu não tenho nenhuma dúvida. Ele deverá responder. Agora, se ele também ignorava, é que torna o caso discutível. Ora, eu não sabia das intenções, até criminosas, desse trabalhador que pretendia provocar o contágio dos seus colegas. Aí torna a situação um tanto duvidosa. Vai depender do caso concreto para a gente poder resolver. Tomara que a doutora Liassara não tenha um caso assim. Verdade. Doutor Agenor, a gente vê também, né, que o assédio, ele pode ocorrer em diversos tipos de profissões, né? Então, assim, eu não vejo como uma característica só de um tipo de profissão. Pode ocorrer com qualquer pessoa, né? Então, não há qualquer tipo de... Pelo menos eu não encontrei nenhum dado, nenhum estudo dessa natureza. Mas, assim, eu vejo também, por outro lado, que os profissionais da área de saúde, nesse momento, poderiam correr o risco no sentido de humilhações, de situações vexatórias, né, em frente aos demais colegas, né, o excesso de cobrança, talvez poderia ensejar a questão do assédio. O que é que o senhor pensa sobre isso? Como você diz, na verdade, o assédio pode vitimar qualquer profissional, de qualquer área. Não há dúvida Sim, que pode afetar o pessoal da saúde, pessoal da engenharia, qualquer tipo de profissional. E como você disse antes, não necessariamente é um assédio vertical descendente. Por vezes ele é horizontal, praticado entre colegas. E por vezes, menos frequentes, é um assédio praticado de baixo para cima. sim, Pode ocorrer também. Não é? Ele é vertical ascendente. Não é? Então, pode ocorrer situações assim. Não há um espaço que a gente possa dizer só tem assédio em relação a determinada categoria. Não existe isso. O assédio pode ocorrer em qualquer área, até mesmo fora do ambiente empregatício, pode ocorrer entre sócios. O assédio pode se dar das mais diversas formas. Pode se dar dentro da sua casa. As pessoas sim, que controlam excessivamente os seus esposos, as suas esposas, ou o filho que chantageia o genitor, a genitora. Então, isso pode acontecer. O assédio acontece em vários ambientes. Assédio no ambiente do trabalho, que nós estamos tratando, e, portanto, do trabalho subordinado, porque eu sou juiz do trabalho e cuido disso, né? Não discrimina qualquer profissão. Qualquer profissão pode acontecer, pode resultar ocorrência de assédio. Me lembro de um caso também muito interessante, eu não disse, quem tem 22 anos lembra de caso? Ah, me lembro de um caso que era um vigilante que era terceirizado também, e ele
insistia em assediar a moça que fazia o cafezinho, portanto, terceirizada também, de uma determinada empresa. E ele insistia nisso. Ele provocava incidentes em relação a ela. Até que ele disse que chegou ao absurdo de pretender vistoriar a bolsa dela todos os dias, quando ela entrasse e quando ela saísse. E alegando, com sinceridade, não foi uma coisa que ele alegasse, talvez fosse pretexto, mas ele alegava que era da profissão dele vigiar e fiscalizar. E como a única terceirizada na empresa era ela, ele precisava fazer isso todos os dias. É claro que ele estava, né, montando um cerco em relação a essa moça, e era um assédio horizontal. Ele não era chefe, mas se supunha no direito de fazer isso só porque exercia a função de vigilante. Então, são situações assim. Se você lembrar do futebol, só para dar um exemplo em relação ao assédio vertical ascendente, você lembrar do futebol, técnicos de futebol são derrubados por causa de panelinhas dos jogadores de futebol. Eles se organizam, eles se orientam ali e boicotam o trabalho do treinador. E com isso o técnico termina ficando isolado, termina sem ter ascendência sobre o time e termina por desistir, perder o emprego. Que o objetivo do assediador é exatamente isso: fazer com que a pessoa, afinal, desista do emprego. Doutor Agenor, o senhor falou aí, né, sobre as formas de provar, a prova documental, a prova testemunhal. Me veio à mente também sobre o papel dos sindicatos, né? Como os sindicatos, eles podem estar atuando e apoiando essas pessoas que, porventura, sofrem, né, o assédio moral nos ambientes de trabalho. E aqui em Santo Antônio, especificamente, nós temos uma cidade que acredito que 90% das ocupações envolvem o comércio, né? E esse momento, com o comércio fechado, a gente também coloca, né, os trabalhadores em uma situação de vulnerabilidade. Então, o que é que o senhor pensa aí sobre essa atuação dos sindicatos, né, para ajudar, né, os trabalhadores Uhum. nesse momento? Isso me faz lembrar da pergunta feita pela professora Suzana a Sim. respeito da reforma de 2017. A, a reforma trabalhista é uma reforma que não acaba nunca, não é? Então, Sim. a gente todo dia enfrenta uma mudança. Não é que não deva ter mudança. Toda a legislação precisa de aperfeiçoamento. Mas é que, de tempo em tempo, e de uns tempos para cá, de mês em mês, não é? Se anuncia uma nova reforma na legislação do trabalho. Em 2017 veio aquela que seria a tal reforma para mudar a CLT, que afinal deixaria de ser velha para passar a ser nova. Eu já reparei isso, já usei esse argumento de que antes de 2017, até outubro de 2017, que em novembro passou a viger a nova lei, a CLT, que era considerada velha, tinha 80 e tantos por cento, eu não tenho agora o número exato, mas era mais de 80% dos seus artigos modificados. Então, a CLT não era mais aquela de 1940 e pouco, do tempo de Getúlio Vargas, como as pessoas costumam dizer. A CLT estava sempre renovada. Quem quiser, abra aí um impresso da Consolidação das Leis do Trabalho e vai ver. Artigo tal e embaixo uma notinha, uma remissão. Redação conforme previsão do artigo tal. Então a CLT não era velha, não senhor. Ela era uma senhora recalchutada, uma senhora feita com várias plásticas, né? Toda renovada. Pois bem, o que vem acontecendo desde 2017, aliás, desde antes até, é
a desvalorização das entidades sindicais. Imposta essa desvalorização por legislação infraconstitucional. A meu sentir, conserta com a constitucionalidade duvidosa, porque a Constituição reconhece a importância dos sindicatos, de modo que a legislação infraconstitucional deveria, sim, valorizar cada vez mais os sindicatos. É o que penso. O que é que aconteceu a partir de 2017? Por isso que eu... Suzana. Porque, o que é que aconteceu? Subtraiu-se do sindicato, de um momento para o outro, a sua receita, e não se entregou uma outra receita. Retirou-se do sindicato aquilo que ele tinha de papel importante para a categoria. Ou seja, vem a legislação numa escalada de desvalorização dos sindicatos a cada dia. Agora mesmo, durante a pandemia, por isso que eu estou chegando, fazendo essa caminhada, agora mesmo, durante a pandemia, na hipótese de redução do salário, veio a disposição dizendo que poderia ser por acordo individual. O Supremo Tribunal terminou, não disse que é constitucional, mas disse que não era para impedir os acordos, porque ele não chegou ao mérito ainda, foi uma decisão liminar. Mas a legislação diz, por acordo individual, enquanto a Constituição fala acordo coletivo. Acordo coletivo ou convenção coletiva. E o argumento é, não, mas é porque não houve redução, houve proporção. A medida provisória fala redução de salário, redução de jornada e de salário. Então, nós não temos dúvida que houve redução. É a própria medida provisória quem fala. Guarda a proporcionalidade em relação ao salário mensal, de modo que pode reduzir, segundo a medida provisória, reduzir o salário em percentuais que estão previstos, pré-determinados, 25%, 50% e 70%, por acordo individual. E aí vem a medida provisória e diz assim, percentuais diferentes podem ser acordados com a participação do sindicato. Ora, então tá bom, o sindicato agora vai participar. Sim, percentuais podem ser acertados pelo sindicato, mas o auxílio emergencial que o governo paga não muda. De modo que, se você acertar redução de 27%, o auxílio emergencial será 25% do valor do seguro-desemprego. Se você acertar 80% de redução, o auxílio emergencial será 70% do valor do seguro-desemprego. Ou seja, a medida provisória oferece a participação do sindicato com um único propósito, piorar a situação do trabalhador. Ou seja, é melhor que o sindicato não participe. E se o trabalhador procurar o seu sindicato, ele vai, se o sindicato vier a participar, ele vai, no máximo, conseguir ser prejudicado. Mas por previsão da medida provisória. Ou seja, eu acho que a legislação vem prejudicando as entidades sindicais e não vem fazendo isso à toa. Me parece ser uma coisa deliberada. Sim, com certeza, né? E aí a gente tem reflexo na questão do direito individual, né? Porque os sindicatos, historicamente, que esteve, né, ligado aí às pautas trabalhistas, à conquista, né, de direitos de uma forma coletiva. Então a gente vê esse prejuízo para os sindicatos, mas também para os trabalhadores de forma individual. Doutor Agenor, nós temos uma limitação de tempo, né? Estamos quase chegando aqui ao final. Eu queria só... a conversa, tá vendo? A gente ia ter tema para muitas lives aí, né? Assunto. Eu queria só fazer mais uma consideração, né? O senhor falou aí sobre a
a dignidade da pessoa humana, né? Como o assédio moral afeta a dignidade do trabalhador. E aí nós temos, como consequência do assédio moral, também muitos problemas relacionados à saúde psíquica, né? A Uhum. depressão, problemas emocionais, inclusive alguns estudos já retratando a possibilidade de suicídio, né? Decorrente dessa pressão, né? Sim, 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 Que sim. os trabalhadores vêm sofrendo no decorrer dessas situações de assédio. Então, é uma questão que me chama muito a atenção, né? Dessa falta de preocupação em relação à saúde mental. Sem dúvida. Eu vou ver se eu acho aqui uma anotação que aqui acabei de achar. Ah, o assédio moral provoca todos esses sintomas que você acaba de referir. Houve uma pesquisa, eu estava tentando ver de quando ela era para poder lhe falar a respeito. Houve uma pesquisa que comparou as reações entre homens e mulheres em relação ao assédio moral. E as mulheres vítimas de choro, ou perdão, vítimas de assédio, entram em crises de choro dentro desse número que foi consultado, não me lembro agora qual foi a quantidade, 100% das mulheres resultam crise de choro. Homens, 0%. Não entram em crise de choro. É cultural, né? Homem não chora e tal. Está mudando isso. Dores generalizadas, as mulheres, 80%, homens também 80%. Palpitações e tremores, mulheres 80% e homens 40%. Sentimento de inutilidade, 72 a 40%. Eu vou pular alguns, falar dos mais importantes. Insônia, as mulheres 69%, homens 63%. Depressão, mulheres 60%, homens 70%. Sede de vingança, mulheres 50% e os homens 100%. Mas o que chama mais atenção para mim, passa a beber, mulheres 5%, homens 63%. E Sim. olha, ideia de suicídio, não é tentativa de suicídio, mas ideia de suicídio. Mulheres 16%, homens 100%. São dados significativos, né? De Significativo. Ou como, de seja, como o assédio ele pode interferir nos comportamentos, nas emoções, comportamento das né? pessoas. Homens Muito 100% interessante. têm ideia de suicídio por causa do assédio que sofrem. A gente vê, desfilam nas salas de audiência pessoas que são vítimas do assédio e que realmente estão transtornadas. Os médicos informam isso, as perícias médicas informam. Ou seja, realmente o assédio é algo absolutamente maléfico. Felizmente, a maioria dos ambientes de trabalho estão a salvo disso. Mas aquela minoria é uma minoria significativa, é uma minoria Uhum. sofredora, muito significativa. Doutor Agenor, nós estamos chegando ao fim. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. Agradeço em nome da FACEMP, em nome dos estudantes também, todos que nos acompanharam. Peço que vocês compartilhem as lives aí com os amigos, com os conhecidos. E agradecemos muito, né, a sua atenção, o senhor ter se disponibilizado para participar desse primeiro Diálogos Jurídicos da FACEMP. O senhor está abrindo os painéis, né? Então, eu Opa, agradeço muito e o senhor pode fazer as suas considerações finais. eu sei que o Instagram daqui a pouco nos derruba, não é? Sim. Isso já está me, já tá me avisando. Então, eu só deixo para dar um aviso rapidinho aos empregados também. Eu falei no assédio horizontal, mas olha, esse assediador, colega, também pode ser despedido por justa causa. O empregador pode despedi-lo, porque
É uma falta grave do empregado em relação ao seu colega, mas é falta grave contratual que pode implicar despedida por justa causa. Estou correndo porque sei que o horário já está terminando. Quero agradecer a você, professora Aline, quero agradecer à FACEMP que me dá essa oportunidade. Tomara que essa jornada dos diálogos seja uma jornada exitosa, que vocês tenham muito sucesso, e tomara que vocês lá um dia se lembrem e voltem a me convidar. Quero Ah, com agradecer ao todo o certeza. pessoal que está aí. Tá, muito Tá ok? obrigada, pessoal, os colegas, advogados, alunos, nossos familiares que estão aí nos assistindo. Fica aí, anotem as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar também via direct aí. Eu posso encaminhar também para o doutor Agenor. E se a gente souber responder também, eu estou à disposição. Pessoal, Com muito gosto. agradecemos a atenção de todos, tá? Até a próxima. Muito obrigada, doutor Agenor. Eu Eu vou que digo, encerrar até aqui, outro tá? dia. Tudo bem, até Tchau. outra vez. Tchau.